Olá, meus alunos, continuamos aqui agora na aula de número 5, lembrando que nós estamos trabalhando as promessas de Deus até o final do ano. Então são 13 aulas e nós chegamos agora na aula de número 5. Esta aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: a promessa da salvação. É bom lembrarmos que nós estamos trabalhando sobre esse tema geral, as promessas de Deus, e já falamos das promessas gerais, das promessas para Israel, as promessas para a igreja, e na aula passada nós tratamos sobre a questão das promessas e obediência. Nós vimos a questão da obediência no Antigo Testamento, quando Deus deu a lei para Moisés e para o povo, lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, depois repetida antes deles entrarem na Terra Prometida, e qual que seria a consequência se eles obedecessem. Se eles não obedecessem, iriam perecer, ter sobre eles a maldição, mas se eles obedecessem, eles iriam usufruir de uma prosperidade interessante. No Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo, nós percebemos, principalmente no texto maior que nós tratamos na aula passada, de João capítulo 14, verso 15, quando Jesus disse: "Se me amardes, guardareis os meus mandamentos", ou "se me amardes, obedecereis os meus mandamentos". É muito interessante que parece que Jesus, então, ele já coloca nessa leitura que a gente faz, Jesus é aquele que cumpre a lei nele. E a partir dele, ele vai salvar a vida das pessoas, ele vai instituir a igreja, não que vai invalidar promessas, aliás, as leis, aquilo que tinha no Antigo Testamento, mas algumas vai se resolver. Por quê? Porque Jesus, ele coloca como novo mandamento, que é o amor. Tanto é que em Mateus 22, está escrito que ele respondeu uma certa pessoa e disse: olha, o mandamento, a lei, ela é resumida aqui. Quando a pessoa perguntou qual que é o mais importante mandamento, ele disse: olha, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, com Jesus a conversa é o amor. E tanto é que ele fala: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E nós vimos que quem obedece isso usufrui, inclusive, do fruto do Espírito, né? Porque Jesus, ele falou sobre o Espírito Santo, a importância de que a pessoa obedecer a sua palavra, obedecer o seu mandamento do amor, ele vai usufruir de paz, de felicidade, de prosperidade, ele vai ter as bênçãos espirituais liberadas sobre a sua vida. São inúmeras, são incontáveis as bênçãos. Bom, mas a questão é a aula de hoje, né? Que nós estamos trabalhando aqui sobre a promessa da salvação. Aí eu também tenho um versículo aqui que é o versículo chave, que é João 5 e 24, que ele fala o seguinte: na verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, porque estava morto. Mas creu em Jesus, passou da morte para a vida. Já tem, inclusive, a vida eterna. Então, a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Que bom! Se você crê em Jesus Cristo e obedece e pratica suas palavras, você tem a vida eterna, que traduzindo é a salvação. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que significa salvação. Tem um outro texto bíblico que a gente pode se apoiar, e que é a sugestão aqui da aula, de João 3, do 14 ao 21. Inclusive tem aquele texto célebre ali, né, que Jesus, o texto áureo do cristianismo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bom de nós analisarmos isso. Mas pensando ainda em João capítulo 5, verso 24, fala de um momento que Jesus se declara ser o Filho de Deus. E por essa razão, os israelitas, os judeus, pegaram pedra para atirar nele. Queriam matá-lo, porque ele dizia que ele era Deus. E eles não queriam aceitar. E foi aí que Jesus deu algumas respostas. Por exemplo, ele disse assim:
Na verdade, vos digo que o filho, por si mesmo, não pode fazer alguma coisa, se não vir do pai. Então, vocês estão querendo bater no filho, mas tudo que eu faço é do pai. E aí ele diz, o filho faz igualmente o pai. Então, se o pai ressuscita, o filho também ressuscita. Se o pai cura, o filho também cura. O pai, o pai a ninguém julga, mas deu ao filho o juízo. Aí que tá. Então Jesus disse, vocês não querem aceitar eu como filho. Só que é o seguinte, é importante que vocês me honrem, que vocês honrem a mim como filho para que automaticamente honre o pai. Vocês são tão religiosos que querem levar isso ao pé da letra e isso pode dar problema para vocês. Pode não, vai dar, né? Porque eu digo o seguinte, na verdade, quem não honra o filho não honra o pai que enviou. Se você não me aceita, se não aceita o pai, como que você vai aceitar Deus? Como que você vai amar a Deus se você não ama o filho? É mais ou menos isso. E aí ele colocou a palavra aqui, que é o versículo chave. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, se de fato vocês crê, se vocês ouvem a minha palavra e vocês crê, vocês têm a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas o contrário também é fato. Baseado em João 3, do 16 em diante, veja o que ele disse. João 3,16, ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próximo versículo já começa a apertar um pouco, porque ele diz o seguinte, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, eu não vim aqui para condenar, mas para que o mundo fosse salvo. Perceba a promessa da salvação aqui? E aí tem um texto emblemático, que é o versículo 18. Ele diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É incrível. Então precisa tomar muito cuidado com que Jesus, com as palavras de Jesus aqui, nessa forma de você fazer a aplicação. Porque se você não crê, se você não aceita, você está condenado. Não é que será condenado, está no momento. Mas o outro lado também é verdadeiro. Se você crê e aceita, você está livre. Então, são as duas realidades, né? A de quem crê não é condenado, não será condenado. E a de quem não crê já está. Quem não crê já está condenado. Quem crê não será condenado. Quem não crê está condenado. No momento presente. Que incrível, né? Então, a salvação é um presente de Deus para a humanidade. A obra da salvação é a partir de Jesus. O que significa salvação? Livramento. Livramento da perdição, livramento dessa condenação, livramento da prisão. Tudo isso. Então, livramento de um modo geral, tá? Quando que isso acontece? No momento que a pessoa aceita a Jesus como Salvador. É importante entregar a sua vida ao Senhor. Dá para lembrar, né, de João 1:12? Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a obra da salvação ela tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus morreu na cruz por todos os pecadores, mas esses pecadores precisam reconhecer esse sacrifício para que seja salvo, tá certo? Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus jamais perecerá eternamente. Quem não crê já está condenado. Salvação, ela é um precioso presente de Deus para todos os que crê. Há necessidade aqui de crer. Bom, e qual que é a natureza da salvação, da promessa da salvação? Em 3 pilares importantes. Primeiro, a justificação. Segundo, a regeneração. E terceiro, a santificação. Esses 3 pontos são importantíssimos. A justificação é o seguinte, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, nós estávamos distante, estávamos de mal com Deus. Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, ele pagou todos os nossos pecados e nos justificou diante de Deus. Então, a justificação acontece. Ela já aconteceu na cruz,
Quando você reconhece isso, acontece na sua vida. E acontece também a regeneração, que é o quê? Você nasce de novo. No momento em que você aceita Jesus, na verdade, você nasce de novo. Nicodemos não entendeu isso. Em João 3, está escrito ali o diálogo. Ele, sendo um doutor da lei, ele não conseguiu entender. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo, para poder ver o reino de Deus. Senão não tem jeito. E ele imaginou que teria que voltar no ventre da mãe. Como pode ser isso? Jesus disse, você não está entendendo. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Aqui nós estamos falando do espiritual. Necessário vos é nascer de novo. Deixar toda aquela vida anterior, tudo aquilo que você aprendeu até hoje, tradição, de religião, de leis, de tudo, tudo. E se entregar para Cristo, de corpo, alma e coração. Ser batizado, começar uma nova vida, você então nasceu de novo. E a partir desse processo, estou falando de crença e não do batismo necessariamente, né? Claro que depois que você crê, depois que você se prepara, você vai descer as águas batismais para se cumprir, porque Marcos 16:15, ele diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas o termo crer está primeiro. Então você primeiro precisa crer, precisa se resolver nesse sentido e depois se preparar, porque daí não custa, né? Descer as águas batismais. Mas no momento da crença, que você se entrega para o Senhor, acontece um processo chamado, que esse processo chama-se o processo da santificação. A palavra santificação significa separação ou consagração. Você se separa das coisas do mundo de pecado para Deus. E esse processo ele é gradativo. Enquanto o ser humano estiver na terra, ele vai prosseguir nesse processo de santificação até o dia que ele partir dessa vida para outra. Ele está salvo, mas não está totalmente santificado. A santificação que ele tem até o presente momento serve para garantir, se ele permanecer assim, entrar no céu, vamos dizer assim, ser salvo, partir com Cristo caso morra, né? Partiu dessa vida para outra, mesmo que está em processo de santificação, mas aí vai com Deus, né? Mas enquanto nesta terra estiver, esse processo está acontecendo. Então, a santificação acontece no momento que você aceita Cristo, depois, na medida que você vai se aprofundando nas coisas espirituais, e até chegar um momento que partir dessa vida para outra, porque daí o processo eleva, aí já não é mais santificação, e sim nós vamos passar no outro estágio, chamado de estágio da glorificação, ou seja, a transformação do nosso corpo, de todo aquele que entregou a sua vida a Cristo. Bom, resumindo, podemos compreender a natureza da promessa da salvação, vendo aí esses 3 pontos, e eu gostaria que você guardasse eles, porque eles são importantes: justificação, regeneração e santificação. E para fechar, a promessa e perseverança na salvação. A questão aqui é a seguinte, não é que de uma vez salvo, salvo para sempre. Precisa permanecer, precisa perseverar. Então a base da promessa da salvação é Cristo, lógico que é. João 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa de nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre as pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso que você vê a igreja ela é repleta de pessoas problemáticas, vamos dizer assim, mas que reconheceram a Jesus como Salvador. Se você está do outro lado, acha que é tão santo que não precisa, que faz obras boas e tal, pode até ficar aí, mas você também não tem salvação. Você está condenado, inclusive. Então, para ser livre, precisa entregar a Jesus. É só Jesus, não tem negócio de obras. Você pode até fazer obras boas, mas não tem nada a ver com salvação. Agora, aquele que é salvo é importante fazer obras boas para expressar o amor, mas também não tem nada a ver com salvação, tá? A Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas que são unidas a Cristo. Assim fazemos parte do corpo de Cristo. Agora, existe a apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. Ou seja, a salvação é oferecida. Deus quer salvar a todos. Isso aí é real, é realidade.
mas a pessoa tem que querer. Tem pessoas que vai partir dessa vida para outra sem ser salvo, ou seja, vai ser condenado, porque ele não quer, ele resiste à salvação, as pessoas, o evangelho está sendo pregado, mas ele simplesmente não aceita. Gosta, acha legal, acha bonito e tal, aí eu te pergunto, quer assumir um compromisso com Deus, com o Senhor Jesus, de servir a Ele? A pessoa diz, não quero. Pois é, então isso chama-se apostasia individual, vai morrer no seu pecado. Não adianta ser bonzinho. Pode ser bonzinho, tudo tranquilo, mas não aceitou a Cristo, o que adianta? Então a promessa e a segurança da salvação, a promessa da salvação também nos traz uma consoladora certeza. Então a ideia aqui de ser salvo é que você tem certeza da vida eterna. Paulo disse, de ambos os lados estou em aperto, desejo de partir e estar com Cristo, porque ainda é muito melhor. Aquele que realmente é salvo, tem certeza da salvação, ele até, de uma certa forma, não é que ele quer morrer, mas ele entende que se ele partir dessa vida para outra, ele vai para uma melhor. E Paulo disse, só que eu não estou querendo ir ainda porque eu quero desfrutar demais, eu quero pregar o evangelho para mais pessoas, eu quero ajudar mais pessoas aqui, mas não que eu não esteja preparado. É isso que Paulo... Então, isso daí é o quê? Isso é a salvação. Quem coloca isso no coração do homem e da mulher é o Espírito Santo. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo, então, já está imediatamente com Cristo. Que bom! Por isso que esse tema é importante, que é o tema da salvação. Tem pessoas que não estão nem aí com esse tema. Mas quando parte dessa vida para outra, muitas pessoas colocam aí nas mídias, no Facebook e tal. Vai com Deus, está com Deus. Para estar com Deus precisa aceitar Jesus. Isso aí precisa ficar muito claro. Não dá para... Pode ser bonitinho, pode fazer penitência, pode fazer tantas coisas, mas não aceitou Jesus, não tem jeito. Salvação é Jesus Cristo. Tem que entregar a vida a Jesus, partir com Jesus, aí sim, salvação. Fora disso, pode ter reza, pode ter tanta coisa em volta do caixão, penitência e tal, nada disso resolve. O nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da nossa salvação. E aí, amigo? Tem Jesus, tá salvo. Não tem Jesus, não tem jeito. Então a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. Não tem que andar de qualquer maneira. Hoje tá assim, né? As pessoas querem servir a Deus, mas querem também ir no show, no forró, andar de qualquer jeito, ter duas, no caso de homem, ter 2, 3 mulheres, é casado, mas quer continuar namorando, fazendo tudo que tem direito, e tá tudo certo, e é filho de Deus, maravilha. Será que é assim? Não é, não existe. Ou você é ou não tem meio termo. Então a salvação muda a conduta da pessoa e o caráter, que prova que você está salvo. A salvação em primeiro lugar, né? Depende de Deus, claro, é Deus que faz, mas a pessoa também precisa fazer a sua parte. É necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. E para fechar, quem crê em Jesus é salvo, mas quem rejeita permanece perdido e mortos nos seus pecados, como está em Efésios capítulo 2, verso 1. Meu amigo, nem 20 minutinhos de aula. Obrigado pelo carinho, você certamente ficou até aqui. Não esquece de curtir, deixar um comentário. Diga o que você está achando desses vídeos aí, feito tudo artesanal aqui do Denilson Maciel. A próxima aula a gente vai falar de cura, promessa de cura divina. Não vai perder, hein? A gente se encontra aqui. Um abraço.